Olá, professor Yales. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os demais. Boa noite. Muito feliz de estar começando o Saberes Diversos de Saúde da JOSB com você, viu, Yales? Muito Joia. obrigada pelo seu aceite. Eu É uma fico honra feliz muito com o convite. grande ter a nossa primeira mesa com você. Muito obrigada. Joia. Bom, acho que a gente pode iniciar, né? O Vitor vai ficar responsável aí pelo pessoal, que vai entrando depois. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Renoir Sampaio, e sou aluno da graduação do curso de Engenharia da Computação, na UFC do Campus Sobral, e vou ser mediador da palestra aqui, que teremos a seguir, tá, com o professor Yales. Vocês estão me escutando direitinho, né? Aí, só me avisa aí no chat. Sim. Então, eu queria também dar uns avisozinhos aqui, antes de a gente iniciar, tá, para a palestra correr melhor. Então, primeiro eu gostaria de solicitar que todos os ouvintes desliguem seus microfones, certo? Durante o momento, né, da apresentação e tal. Então, também para que vocês fiquem ligados aí, né, no formulário que deve ser preenchido pelos participantes, né, para comprovar a presença. E queria avisar também que depois os inscritos, né, que preencheram os formulários, vocês vão receber seu certificado ao fim da jornada, tá? Então, novamente, boa noite a todos. Vamos dar início agora à nossa programação do Diversos Saberes de Saúde, que traz aí para o evento também, né, os demais cursos da UFC no Campus Sobral. E iniciaremos agora com a palestra Análise Computacional de Radiografias Odontológicas e Conexões, que será conduzida pelo professor e doutor Yales Cavalcante. Então, ele que é graduado em Ciência da Computação pela UFPI, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Telecomunicações pela UFC, é professor e tutor no PET, curso de Engenharia da Computação, na UFC, no Campus Sobral, e atua com pesquisa na área de processamento digital de imagens e aprendizagem de máquina, junto ao PPG, né, de Engenharia Elétrica e Computação do mesmo campus, certo? Eu gostaria só de lembrar que qualquer dúvida, pergunta, né, que possa surgir, vocês vão poder escrever aqui no chat, que eu vou estar monitorando e repassando no momento adequado, para a gente tirar aí as dúvidas que tiver aí durante a palestra. Então, fiquem à vontade, tá, para escrever aí, enviar as perguntas por aqui. E em nome da comissão, desde já agradeço pela presença de todos e ao professor Yales, né, por aceitar o convite e participar do nosso evento. E com satisfação que passamos agora a palavra ao professor Yales aí, para darmos início à palestra, tá? Então, fique à vontade, professor, e boa palestra a todos. Joia. Muito obrigado, Renoir. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar colaborando com o evento. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E aí, quem tiver dúvidas ao longo da apresentação, pode ir passando. Renoir, se achar relevante passar durante a apresentação, fica à vontade. Se quiser deixar para o final, também super tranquilo para mim, tá? Então, fiquem à vontade aí para esclarecer qualquer ponto. Deixa eu colocar aqui alguns pontos, né? Essa foi a primeira ideia da palestra, para trabalhar de forma computacional o que
alguns colegas da odontologia trabalham muito, que são as radiografias odontológicas, né? Então, isso envolve alguns tipos de exames clínicos, tá? E a gente vai falar um pouco disso. E também sobre as conexões que são necessárias para esse tipo de pesquisa, tá certo? Então, é um prazer grande falar disso também, porque é uma coisa que eu gosto muito dessa atuação multidisciplinar, né? Eu vou mostrar aqui algumas vantagens e desvantagens dela também, certo? E assim, é uma coisa que eu tenho visto que alguns colegas têm mostrado também abertura para esse tipo de projeto, e ele é muito enriquecedor. Né? Então, só reforçando um pouco o que o Renoir falou, não vou me aprofundar muito, além da graduação, atuo na pós-graduação aqui também no campus, né? A minha área de estudo inicialmente é processamento de imagem, mas nos últimos anos eu tenho aprofundado ainda mais na questão de aprendizagem de máquina. E assim, por que eu estou falando isso? Né? Porque está ligado diretamente à temática da apresentação. Certo? Então, eu vou falar de forma breve o que são esses dois conceitos, para que eles não fiquem tão difíceis de vocês entenderem quando encontrarem numa próxima vez e saberem como isso é aplicado na área da odontologia, tá? Mas isso também pode ser expandido para outras áreas da saúde. Por quê, né? Porque quando a gente fala de imagem, né, é qualquer arquivo digital, como esses que a gente vê aqui na tela. Aqui, no caso, são algumas imagens de ressonância magnética, né? Mas a gente tem outros tipos de imagem também, certo? E todas elas trazem algum desafio. E a área da saúde, ela avançou muito depois que ela passou a trabalhar de forma otimizada com as imagens. Então, hoje é um recurso muito rico. Se você for em qualquer especialista, dentista, fisioterapeuta, médico, nutricionista, né, todos eles querem mostrar um diferencial, que eles têm alguma aplicação eletrônica, algum software, algum aplicativo que vai atender ao cliente dele, no caso, né, e que vai beneficiar aquele tratamento. Então, esse recurso computacional, hoje, ele além de facilitar a vida do especialista e do paciente também, agrega ainda mais valor à consulta ou ao procedimento que vai ser realizado, certo? Tá todo mundo me escutando bem, né? Então, assim, quando a gente fala de processamento de imagem, tento resumir nessas duas sentenças aqui, o que se aplica a essa área que a gente estuda, né? No nosso programa tem mais 3 professores que também trabalham com isso. Então, o que a gente quer, né, é melhorar a informação da imagem para que qualquer pessoa consiga interpretar melhor. Ou seja, quando você visualiza uma radiografia, uma tomografia, ela não é aquela imagem crua, tá? Aquela imagem, ela passou por um processamento computacional para facilitar que o médico ou outro especialista, o dentista, né, também visualize aquele exame, certo? Então, se ali já é difícil de entender, imagine a imagem crua do que o equipamento consegue obter do nosso corpo, né? Então, quando ele faz uma ressonância do cérebro, né? Então, você tem ali, você não tem só o cérebro isolado para captar a imagem, né? Você tem vasos passando, você tem o crânio, você tem nervos ali, logicamente ele é feito de nervos, mas você tem outros nervos relacionados à própria pele, né? Tá? Então, você tem vários elementos que são filtrados na própria imagem, né? E isso é otimizado para a gente entender melhor, tá certo? E isso vocês fazem muito também quando utilizam redes sociais, né? Para quem gosta, e usa e usa todos os recursos que tem, né? Quando você pega uma foto sua no Instagram, tira uma selfie, uma foto de alguém,
e você aplica um filtro no Instagram, seja para ficar com cara de cachorrinho, ou seja para deixar um realce maior em determinado contraste, né, diminuir o brilho, você está fazendo processamento de imagem ali, certo? Então, basicamente, ali é um recurso bem conhecido para essa área, tá? Então, pessoal, o outro ponto é otimizar a percepção das máquinas, certo? Então, um robô, num processo de automação, eu vou transmitir uma informação a partir do que ele enxergaria, né? Então, eu capto uma imagem que está ao redor dele, tá? E transformo isso em informação que ele pode entender. Tá? Então, basicamente, você concentra todas as aplicações de PDI, né, nessas duas linhas aqui, certo? Isso é uma forma bem generalista de entender como funciona essa área, tá bom? Então, não dá para negar que com algumas guerras, né, principalmente as grandes guerras, houve sim um avanço em alguns estudos. É lógico que não necessariamente eles começaram da forma mais pacífica possível, da forma mais inteligente, digamos assim, né? Não foi para crescer o conhecimento humano, né? Mas numa competição de interesses entre nações, certo? Depois de algum tempo, esse conhecimento foi se tornando público, né, e foi sendo aplicado para outras áreas. Tá? Então, a gente coloca aqui a questão da própria Lua, entender como ela funciona, né, como ela rotaciona, qual é o efeito da rotação da Terra com ela, né? Como isso influencia as marés, como a gente fotografa ela de mais perto com a nave espacial que vai para lá. Então, você tem desde observações para avançar o conhecimento sobre astronomia, até guerras espaciais relacionadas a isso, principalmente a Guerra Fria, né? Você tinha um grande volume de investimento para ver qual era a nação que desbravava mais no espaço, né? Certo? Até chegar ao ponto que a gente chegou hoje, né? No ano passado, a gente teve essa descoberta super relevante aqui, né? A gente teve a captura da primeira imagem da sombra, né? Do que a gente entende como buraco negro, mas na verdade é o horizonte de eventos, né? No momento que o buraco negro está em ação, ele realiza esses eventos, o espectro de luz fornecido por esses eventos é que a gente percebe, né? Então, e aí isso foi captado pelo grande projeto do Event Horizon Telescope, né? O EHT, que juntou mais de 200 pesquisadores ao redor do mundo, tá? Então, só sobre a captura dessa imagem já seria uma palestra muito completa sobre isso, né? Então, teve muita mobilização relacionada a esse ponto. Então, até onde a gente está alcançando com o processamento de imagem. Então, uma forma bem resumida de conceitos que vocês podem ver por aí na internet, algumas notícias, né? Então, quando a gente trabalha com processamento de imagem, eu estou colocando aqui duas imagens, né, de raio-x. Essa primeira, as costelas aqui, essas áreas, né, elas não são tão bem visíveis, né? Então, a gente pode realizar um realce para melhorar a percepção humana frente a essa imagem, tá certo? Então, aqui é um processamento de imagem. Aqui é uma aplicação onde eu tenho a captura de uma imagem de um teste do pezinho de um bebê, e eu extraio dessa imagem as informações sobre pré-condições de saúde da criança, tendência a ter determinadas malformações no corpo ou de comportamento também, em alguns casos, né, é possível ver. Principalmente aplicado aqui para aquelas mães que passaram por uma situação de vulnerabilidade econômica, falta de conhecimento também, não entendem nem qual é a idade gestacional daquele bebê, certo? Então, se ela não sabe com quantas semanas aquela criança nasceu, ela não tem ideia do quão prematura aquela criança é e quais os riscos que ela tem por ter nascido dessa forma, certo? Então, aqui eu tenho a visão computacional, diferente de processamento de imagem, eu tenho aqui uma entrada e o meu sistema sai uma imagem. Entra uma imagem, sai uma imagem. Aqui entra uma imagem, sai um conjunto de dados.
Na computação gráfica, vocês veem em vários filmes, né, você tem uma entrada de dados, né, linhas, vetores, matrizes, informação de cor, informação de textura, e isso gera uma cena tridimensional, tá? Então, basicamente, são áreas que estão ligadas à computação visual, né, e que a gente associa muito, elas têm técnicas em comuns, né, mas elas são bem relevantes aqui. Eu vou passar o próximo slide para não ficar tão extenso, tá? Então, onde é que a gente tem aplicações de PDI? Então, qualquer indústria que capte imagem, que tenha automação de máquinas, né, você tem uma aplicação de PDI, tá? Na astronomia, isso é muito forte. Então, você entender, a gente acabou de ver aqui um exemplo, né? Captar a imagem de um buraco negro, tá? A quantos anos-luz de distância ele está da Terra, certo? A olho nu, basicamente, a gente não tinha como fazer essa percepção, né? E isso vai influenciar em outros conhecimentos que a gente tem como humanidade, ou que a gente vai adquirir como humanidade, né? Certo? Na meteorologia, possivelmente alguém já viu no jornal, né? A previsão do tempo, né? Aqui no Ceará, nos últimos dias, quando você vai no jornal, é sol o estado todo, né? Mas hoje ainda caiu uma chuva aqui em Sobral, pelo menos aqui no bairro aqui que eu tô. Caiu bem rapidinho, mas caiu. É uma coisa que a gente nem conta muito, né? Mas em outros locais é importante você entender como vai ser o tempo nos próximos dias, né? Nas próximas semanas, tá certo? Então, a previsão do tempo, ela é importante e você normalmente gera mapas com falsas cores, né? Onde você organiza mapas com determinadas cores para representar regiões quentes, regiões frias, interação com o vento, formação de geada e por aí vai, certo? Frente fria, frente quente, né? Efeitos do El Niño, tá? Então, tudo isso são recursos que dá para ter uma melhor noção visual por conta do processamento de imagem. A biometria, né? Então, você usar a sua impressão digital, né? Em um determinado recurso, ter a sua... agora está tendo muito, quer dizer, aqui no Brasil nem tanto, né, mas em outros países onde há um investimento mais forte em PD, em pesquisa e desenvolvimento, você tinha muitos ambientes onde só entrava com máscara e havia um reconhecimento automático, né, então tinha câmeras no ambiente onde ele reconhecia a sua face e avaliava se você estava de máscara ou não, né, isso aconteceu muito forte na Coreia do Sul, né, onde utilizaram muita tecnologia para controle da movimentação das pessoas durante o que eles consideravam um período de isolamento social, tá? E outros recursos, né? Reconhecer a pessoa pela íris do olho, tá? Pelo volume da mão, certo? Então, tudo isso são informações do nosso corpo que serve para gerar medidas e sair novas aplicações, tá? Na saúde, então, nesse fala, a gente acabou mostrando vários exemplos, tá aí um outro, um especialista na odontologia avaliando lesões, tá, em uma radiografia panorâmica, certo? Dentre outras aplicações que a gente tem, beleza? Então, alguns exames que são baseados em imagens que a gente tem na saúde, eu vou falar de forma bem breve aqui, né, sem vir com muito aprofundamento, tá? Até porque talvez tenha gente aí que entenda muito mais do que eu, né, se atua nessa área. Então, a gente tem a radiografia, né, que ela é baseada em raio-x, né, com radiação ionizante. Então, a gente tem exemplos que são muito comuns na área de odontologia, que é a periapical, que é aquela que o especialista, o dentista, capta durante o seu tratamento na clínica, né? Então, talvez alguns de vocês já tenham passado lá, o cara, vou tirar uma chapa aqui do teu dente, que não é nem a chapa de suporte do dente, mas uma plaquinha que ele coloca aqui, e muitas vezes ele sai da sala, né? Ele dispara a captura, e aí ele volta, porque ali passa uma radiação, não é interessante ele ficar se expondo isso muitas vezes, né? Para o paciente até que vai, uma vez lá, outra muito perdida, né? Não vai fazer muita falta. Então, aqui a gente tem a periapical, ela gera uma imagem pequena, a gente vai ver exemplo disso, e a panorâmica, que é uma imagem volumétrica, já que o equipamento ele rodeia a captura da câmera na sua cabeça, né? E ele traz uma informação em 3D para 2D, certo? Então, ele traz essa imagem.
A tomografia computadorizada, ela também tem uma certa uso de radiação, né? Mas ela já pega uma informação volumétrica tem muita informação dentro de uma tomografia, tá? Então, para o paciente, ele não vai enxergar muita coisa, ele vai ver a cabeça dele, né? Possivelmente, se for relacionada à mandíbula, né? Você tem uma tomografia da cabeça toda ou dessa região inferior da cabeça. Mas tem tomografia de pulmão, né? Quem teve alguém conhecido que se hospitalizou por conta de Covid-19, né? Você teve muitos, dependendo da cidade, a tomografia era o exame que dava a ideia mais esclarecedora, né? Se o paciente estava com Covid ou não, certo? Logicamente, sem deixar de lado o exame de laboratório, né? A ressonância magnética, então, ela utiliza radiofrequência mais um magnetismo, né? E aí ela obtém aquelas imagens, como a gente já mostrou alguns exemplos. A ultrassonografia, né? Essa, de certa forma, é a que afeta menos os pacientes e as pacientes também. Então, você tem mulheres grávidas, elas normalmente fazem uso de ultrassom, né? Antigamente se usava raio-x, né? Talvez na época dependendo da idade de vocês, das suas mães, das suas avós, sabe, avaliava como é que estava a criança com raio-x, certo? Então, hoje em dia, não, né? Você utiliza o ultrassom, que é muito menos agressivo, né? E tem uma boa eficiência, né? Então, você tem ondas sonoras aqui de alta frequência. E tem essas aqui que são só em alguns centros que têm aplicações desses exames que utilizam medicina nuclear. Então, é algum desses exames que eu mencionei aqui, só que utilizando recursos de química nuclear, tá certo? Então, um exemplo é o PET scan, ele faz uso de emissão de pósitrons, tá? Para obter isso aí. E aí, tudo isso geram imagens digitais, né? E que aqui a gente pode utilizar, cada um vai ser trabalhado de uma forma diferente, mesmo sendo formato digital, certo? Mas tem muita informação que pode ser extraída desses exames, tá? Desde a condição, se o paciente está saudável ou não, e se ele não está saudável, o que é que está provocando aquele problema, certo? Então, alguns exemplos aqui, a radiografia periapical, então, é uma chapazinha que o dentista tira na própria clínica, tá? Isso é bem comum. Quase todos têm, se não tem na sala daquele dentista, tem na sala do sócio do outro colaborador, da mesma clínica, né? Então, quase todos têm. A outra é a radiografia panorâmica, que você tem que ir em clínicas especializadas para captar essa imagem, tá? Então, como eu falei, é uma imagem que vai pegar a cabeça toda, né, e vai transformar essa imagem tridimensional em bidimensional. E a tomografia computadorizada, que essa é super completa, ela dá uma dimensão volumétrica e ela é carregadíssima de imagens, né? Então, se aqui eu tenho uma imagem de uma radiografia, de uma periapical, dependendo da imagem, ela não dá 100K de memória, né? A radiografia, se for de boa qualidade, ela deve dar no máximo uns 200K, tá? 300K. Agora, uma tomografia não tem nenhuma que seja menos que 1 GB de memória, né? Porque ela ocupa muito espaço, tem muita informação. Se a gente observar aqui, esse vídeo, ele mostra como funciona a tomografia, né? Então, ele tem várias imagens sobrepostas que você entende que ela vai formar uma pilha, e essa pilha, ela traz a informação do paciente em si, tá? Alguma intervenção aí? Por enquanto, não, professor. Beleza. Então, o que é que a gente identifica aqui, né? Então, a gente tenta segmentar dentes e demais regiões. O que é segmentar, né? Aqui é um recurso bem conhecido em processamento de imagem, é a gente separar uma região de interesse de outra. Vamos imaginar que você tirou uma foto de um gato subindo na árvore, né?
Então, eu quero separar só a região da imagem que tem aquele gato. Então, eu segmento ela, tá? Eu separo aquilo ali. Então, aqui também eu posso separar o dente das demais regiões. Eu posso reconhecer o que é e não é cisto dentro de uma imagem, certo? Eu posso diferenciar lesões. Eu tenho vários tipos de lesões. Quanto mais complexa essas imagens, por exemplo, na periapical, eu tenho alguns tipos de lesões que eu consigo reconhecer. Quando o dentista pede para você tirar uma radiografia panorâmica, é porque a periapical não permite mais reconhecer aquela lesão, né? Ou se permite, ainda não dá uma confirmação tão boa. Então, ali ele vai ter mais informação, mais tipos de lesões que podem aparecer, certo? E ainda identificar outros padrões que tem nesse tipo de imagem. E, normalmente, a gente faz isso quando a gente fala de padrões, a gente vai trabalhar com a ideia de aprendizagem de máquina, certo? Ou, né, como alguns gostam de chamar de machine learning, né? Para quem gosta de ver, quem tem interesse em conteúdo ligado à tecnologia, né, você vai ver coisas desse tipo, tá bom? Então, o que é aprendizagem de máquina em si, né? Vamos considerar esses dois cenários aqui. Aqui eu tenho uma imagem à esquerda de um robozinho aqui, que se movimenta sozinho, e ele sai escaneando o que tem ao redor dele, né? Então, tanto ele tem uma tecnologia de som lá, para avaliar o que tem perto, quanto ele tem câmeras aqui para reconhecer os objetos, além do que tem perto, o que é aquilo que está lá, tá certo? E para quem joga videogame, alguma coisa online aí, muitas vezes, somente aqui um exemplo de FPS, você vai ter um personagem que vai se confrontar com outro personagem no jogo, e que esse outro não é nenhum jogador, senão a própria máquina, o próprio jogo, lançando um personagem para combater você, né? Então, ele tem já uma aprendizagem, ele tem já alguns comportamentos pré-definidos, mas em alguns jogos eles otimizam isso. Eles fazem com que o personagem aprenda qual é a reação do jogador e ele vai otimizando, ele vai atacando já de forma diferente, de acordo com o que o jogador faz, certo? Então, a gente tem vários exemplos hoje no mercado para isso. Então, em aprendizagem de máquina, a gente tem machine learning, alguns tipos de aprendizado, tá? Eu vou mencionar aqui só alguns exemplos, mas no geral são essas três ideias. É algo que é supervisionado, então eu tenho como controlar aquela informação que eu estou avaliando. Eu tenho como me basear em alguma coisa para ver se o equipamento está aprendendo. A não supervisionado, eu não tenho como me basear em nada. E o por reforço é quando eu tenho já uma política de custo e recompensa. Eu faço uma movimentação em um objeto na minha imagem e vejo quanto isso atrapalha o meu aprendizado. Se isso atrapalha, eu descarto. Se isso ajuda, eu dou uma recompensa para o algoritmo. E aí ele vai tentar de novo aquela mesma opção, não vai mais fazer aquela que ele errou, certo? Então, no aprendizado supervisionado, ainda tem uma subdivisão. Eu entendo que tem algo que vai servir para classificar e tem algo que vai servir para realizar uma regressão. Então, na classificação, eu avalio se os dados que eu tenho, né, se eles pertencem a classes mais distintas. Por exemplo, eu tenho um conjunto de imagens de radiografia, eu posso avaliar a partir de padrões naquelas imagens, se elas fazem parte de pessoas que têm o terceiro molar incomodando ali, né, aquele que ninguém quer tirar, né, depois dos seus 21, ele começa a doer, né, e quem não sofre com isso, tá certo? Então, eu posso categorizar essas imagens em pessoas que têm essa dor e pessoas que não têm, tá certo? Então, eu estou colocando elas em classes, tá certo? E a outra é a regressão. Então, eu tenho dados que eu já conheço aqui, e eu posso ver como vão se comportar esses dados no futuro, sem eu ter uma ideia de como vai ser isso, né? Com base no que eu aprendi, eu posso estimar o que é que vai acontecer no futuro, tá? Então, para quem acompanhou aí os dados relacionados ao coronavírus, né? Então, o pessoal dizia, a curva vai ter o pico
em mês tal, né? A curva vai ter o pico, aí não deu naquele mês, o pico era para ser em maio, não foi, vai ser em junho, não foi, vai ser em julho, tá? Então, como é que sabia isso? Eles faziam regressão, né? Eles avaliavam o que é que tinha acontecido antes, com base naquelas medidas, eles estimavam o que é que ia acontecer depois, certo? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Classificar se o paciente é saudável ou não. Na perícia forense, a gente reconhecer, por exemplo, é possível com imagens de arcada dentária, reconhecer se é uma determinada vítima que morreu naquele acidente, né? Ou ainda, até o professor Marcelo falou, alguns casos, né? Eu quero saber se a pessoa é maior de idade ou não. Então, pelos registros da arcada dentária dela, uma radiografia dessa, já consigo perceber se a pessoa já desenvolveu os dentes, né? Ele tem aquela determinada idade, e aí eu já posso reconhecer, dar uma estimativa de idade daquela pessoa, tá certo? Eu posso também estimar lesões ao longo do tempo. Então, se eu já tenho um histórico de prontuário e de imagem do paciente, se aquela lesão ela é recorrente para aquele perfil de paciente, então eu posso estimar a que tempo ele vai ter uma determinada lesão. Tá bom? Então, tudo isso são aplicações possíveis de se fazer com a aprendizagem de máquina. No caso do não supervisionado, a gente vai agora segmentar, separar as imagens. Então, eu não sei qual é a procedência daquelas imagens, tá? Eu recebi a imagem da UFC, eu recebi a imagem da UFMA, lá do Maranhão, recebi a imagem de Londres, misturei tudo no balaio só, e vou agora separar, tá? Quem não tem o terceiro molar, certo? Então, eu vou começar a avaliar aquelas imagens computacionalmente e vou separar esses grupos, tá certo? Então, vou fazer alguns agrupamentos, tá? Exemplos disso, né? Separação de regiões com lesão. Então, eu tenho uma imagem de radiografia, eu consigo distinguir, né? Quando acontece uma lesão ali, aí eu separo aquela regiãozinha e processo ela para outra aplicação. Eu posso reconhecer os tipos de dentes, né? Então, tem os dentes caninos, molares, né? E por aí vai. Então, eu posso também começar a avaliar a minha imagem e localizar quando eles estão lá, inclusive quando eles não estão lá, certo? Segmentar o que é gengiva, o que é polpa do dente, né? E ainda outras regiões, eu posso isolar isso de toda a minha radiografia, certo? Atualmente há um investimento forte em Deep Learning, né, ou o que a gente chama de aprendizado profundo, porque os equipamentos estão ficando mais robustos, tá bom? Então, possivelmente um computador que você ou alguém da sua vivência tinha há alguns anos atrás, hoje ele já está no mesmo nível de processamento de um celular que você tem em mãos, né? E o seu computador, com certeza, já é bem melhor do que você teve em algum outro momento da sua vida, certo? E para a GPU, você tem um aumento de vantagens com processadores cada vez mais rápidos. Não quer dizer que eles sejam baratos, não quer dizer que eles sejam acessíveis, tá? Mas há um crescimento nesse mercado muito forte. E isso traz uma maior demanda de soluções também, tá? Que a gente tem para a internet. Então, cada vez mais a gente quer que os nossos recursos funcionem na internet. Na pandemia, então, não foi diferente, né? A gente teve uma demanda muito grande de fazer uso de recursos na internet, como a gente está agora. Essa palestra ela não aconteceria aqui, nesse momento, dessa forma, se não fosse a pandemia, né? Então, a gente teve que se adequar para essa solução aqui do Google Meet, né? Para fazer uso dela, certo? E, possivelmente, também vocês, para quem estava em aula, né, aqui na UFC ou em outra instituição, né, você, com certeza, organizou alguns dados seus em e-mail, que está na nuvem, em um Dropbox, em um Google Drive, tá? E isso você foi compartilhando com outras pessoas, certo? Então, a gente tem essa demanda cada vez maior de organizar os dados em nuvem, né? E aí, para isso, o Deep Learning vem para trazer otimizações, né, que demandam muito recurso.
Então, a gente tem o uso de redes convolucionais e redes adversariais como exemplos, tá, que são mais explorados, mas não são únicos dessa categoria. Tá? Então, você tem uma expansão da aprendizagem de máquina numa rede mais robusta, que demanda mais dados e mais processamento do seu equipamento, tá? E as redes adversariais generativas que geram as novas imagens, né? Como a gente já está vendo algumas desvantagens dela em algumas aplicações mal projetadas, que são a ideia das deepfakes, né? E tem aparecido, normalmente são baseados nesse tipo de algoritmo. Então, quando a gente tem aqui em Machine Learning e Deep Learning, a gente consegue separar exatamente pela estrutura desses recursos, né? Então, no Machine Learning eu separaria as informações que tem um dente, quais são as características que tem aqui, tá? Eu organizaria esses dados dessa forma e jogaria para um algoritmo de classificação. Na Deep Learning eu dispenso essa etapa de extração de características, mas, ao mesmo tempo, isso aqui consome muito mais memória e dados do que eu tenho, certo? Ele tende a trazer um resultado melhor, mas a um custo de processamento bem mais alto, certo? Então, são algoritmos que estão no contexto, hoje em dia, de trabalhar com análise computacional para essas imagens na saúde, inclusive na odontologia, certo? Então, qual é a relevância disso, né? Por que se utiliza essa análise computacional? Primeiro, a gente ajuda o especialista a ter um diagnóstico mais preciso, certo? Por quê? Porque ele não conseguia antes, é lógico que ele conseguia, mas às vezes você não tem especialistas tão experientes em todas as regiões, tá? Então, ele utiliza uma aplicação como essa, que a gente chama de CAD, né? Que é auxílio ao diagnóstico baseado em computador, para especialistas que não estão em grandes centros, não têm um contato direto com especialistas mais experientes, e eles podem fazer uso de um software que traz uma resposta para o diagnóstico e que ele vai levar aquilo como uma ajuda para o diagnóstico dele. Tá? Então, a decisão final é do especialista. O software dá só uma estimativa e ele avalia se aquele comportamento do software está adequado e se ele vai levar aquilo em consideração ou não, certo? Então, é algo que vai ajudar a agregar na análise do especialista, tá certo? E ainda, se ele ainda tiver dúvidas, ele pode formar um comitê. Às vezes, há algumas doenças, algumas lesões que aparecem, que não acontecem com muita frequência nas pessoas, tá? E que naquela região apareceu alguém com aquela lesão, com aquela doença, e o especialista não consegue resolver sozinho. Ele não consegue obter um diagnóstico com confiança, né? Isso a gente pode achar estranho, mas isso pode acontecer, tá certo? E aí ele vai precisar ter contato com outras pessoas. Ele pode usar o recurso desses softwares para mostrar para esses outros especialistas para agregar na opinião final e dar um parecer e dar o diagnóstico final para o paciente, beleza? Mas trabalhar integrando conceitos de computação com outras áreas na saúde, por exemplo, traz muitos desafios, tá? Então, não é uma coisa fácil. Que desafios são esses? Primeiro, é organizar os dados. O que é que eu tenho com uma entrada para o meu software, tá certo? Então, vamos pensar uma coisa. Ultimamente, agora, a gente não está precisando imprimir documento para assinar e mandar, né? Em alguns casos, você ainda assina, em outros, você pega uma assinatura digitalizada e coloca no documento e manda, tá certo? Então, isso está resolvendo o seu problema para um caso específico ali, tá? Mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre, né? Então, quando eu capto uma imagem de radiografia, tá? Eu tenho que ter isso muito bem associado ao prontuário do paciente e que eu consiga recuperar isso depois de forma fácil, certo? Mas aí o que é que acontece, né? Os dados de prontuários e imagens nem sempre estão bem organizados, as informações podem estar bem desencontradas. Não é a situação ideal, mas dependendo do ambiente, da unidade de saúde, seja ela particular ou privada, isso pode estar bem desorganizado,
tá certo? Isso aqui ainda nem entrou o software na conversa, né? É só os dados que você vai colocar nesse software. Alguns prontuários não estão digitalizados, tá? Então, o que isso implica? Que você vai ter que fazer isso, né, para funcionar na sua aplicação, no seu projeto. Isso eu digo prontuários, mas assim, às vezes até os exames, até as imagens não estão digitalizadas. Isso quer dizer o quê? Você tirou a imagem no exame, você captou, mas não guardou a imagem digital, ou perdeu, não organizou ela, só tem a impressa. Então, tem especialista que bate a foto do exame para guardar como digital e já não é a mesma coisa, né? Então, já não tem mais a mesma qualidade, já não dá para agregar da mesma forma ao projeto, né? Então, isso provoca um outro problema, que são as imagens de baixa qualidade, né? Essa qualidade não é só na hora desse lance de imprimir e tirar foto, né? Às vezes, as configurações do equipamento para a captura das imagens não foram as adequadas para aquela região, para aquela situação, tá? Por aí vai. Então, o equipamento mal configurado também atrapalha na obtenção da baixa qualidade. O mau uso do técnico ou do especialista também provoca que a imagem não traga as informações eficientes, né? A dificuldade na aquisição de dados, certo? Às vezes você sabe que tem os dados em um local, mas você não tem acesso a eles, por algum problema de relacionamento com as pessoas daquela área, de controle de acesso, porque está em outro software que precisa da senha de alguém, aquela pessoa não está fácil, então, por aí vai, certo? E mais várias outras barreiras que podem aparecer, certo? Fontes que estão se apresentando com estrutura diferente, então, você pega um conjunto de imagens da clínica da UFC de Sobral, ela é organizada de um jeito, certo? Você pega de uma clínica de outra região, ela já está diferente, certo? Então, esse é um problema. E o comitê de ética, que não é um problema, mas é uma coisa que exige muito de você, né? Então, você tem que... Por quê? Porque o comitê de ética é extremamente relevante, e às vezes você não tem os especialistas aceitando as condições que o comitê de ética exige. Então, ele exige que esteja tudo muito bem documentado, você vai trabalhar com informações de pessoas, né? Então, isso tem que estar bem organizado, bem esclarecido, para que você quer os dados, qual é a finalidade, tá? O termo o TCLE, no termo de comprometimento livre esclarecido, né? Então, isso é importante para garantir que o seu projeto não está ferindo nada relacionado à ética junto aos pacientes que estão fazendo parte da pesquisa, certo? Outra questão é a colaboração multidisciplinar. Ela pode se mostrar muito difícil, né? Às vezes os parceiros não têm a disponibilidade para o projeto como você queria, certo? Falta de empatia com a outra área, entender que às vezes o profissional da outra área não vai ter a mesma linha de raciocínio que você, tá? Porque ele está acostumado a trabalhar de uma forma e você está acostumado a trabalhar de outra. Isso vale para ambos os lados, tá? Quando a gente está relacionado a isso. Então, você tem que se colocar no lugar do outro, tá? E ver como ele entende a sua área, certo? E aí você tirar algumas barreiras para o entendimento disso, certo? Isso gera alguns atritos, isso gera conflito de ideias, tá? E isso demanda uma certa paciência, tá? Então, isso você tem que ter das duas partes, tá certo? Tanto da sua, que está na sua área, quanto da pessoa que está na outra área também. Você tem que se dispor para trabalhar de maneira diferente, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo, que a gente vai mostrar isso. Então, a gente pensou o projeto de um jeito, a gente teve que formatar ele para funcionar de uma maneira diferente, porque não ia rolar. Então, o nosso processo teve que mudar todinho para que o colaborador da outra área conseguisse se adequar ao projeto. E ele também fez o sacrifício dele, certo? Então, você tem que estar disposto a trabalhar de forma diferente para conseguir trabalhar de forma multidisciplinar, né? Mas isso gera relevantes impactos aqui, pessoal. Então, você tem uma maior qualidade dos
diagnósticos, quando você tem soluções como essa, né? Seja em que área for, tá? Os dados ficam organizados, isso facilita a exploração em novas pesquisas, em novos trabalhos, tá? Você aperfeiçoa também os especialistas em qualquer região que eles estejam, né? Qualquer trabalho que a gente publica aqui vai servir para qualquer especialista, certo? E amplia as conexões, que é um ponto que eu quero tratar aqui, tá? E, logicamente, não deixa de ter, né, um avanço na ciência, tem que ser de um mínimo possível, né? Mas você está tendo a sua contribuição. E aí não é uma soma linear, né? Não é uma operação linear, na verdade, né? Eu ganho com a contribuição que eu fiz na computação, o especialista da saúde ganha com aquela contribuição, tá? E as duas áreas ganham com as duas contribuições, tá certo? Esse impacto é muito grande, tá vendo? Então, nessas conexões, tá, esses trabalhos multidisciplinares demandam da gente que a gente se disponibilize para as outras pessoas, certo? Então, isso é trabalhoso, porque às vezes você não quer sair de uma situação mais confortável, né? Então, isso faz com que você tenha esses contatos. Então, a primeira conexão que eu vou tratar aqui são esses dois, né, essas duas joias aí, né, o Danilo e a Atriz. Então, o Danilo era meu orientando na engenharia da computação, e a Trícia trabalhava com a professora Elida, lá na odontologia, né? E aí, a Trícia via os trabalhos que a gente fazia, né? Ela disse, Danilo, por que tu não vai tentar fazer um site, né? Começa com essa ideia, né? O pessoal acha que na computação a gente faz um site aplicativo aí, fala um site para mim ali, aí vai fazendo, aí vai testando uma outra solução, né? E aí vão vendo outras possibilidades, vai conhecendo o trabalho de um do outro, certo? Até que chegou um outro ponto, tá? Então, o Danilo começou a amadurecer algumas propostas, né, que a Trícia trazia, tá? Os dois hoje já estão casados, felizes aí, curtindo, certo? E aí, a outra conexão que aconteceu é que o Danilo trouxe essa ideia, né, para mim, no mestrado, certo? De trabalhar com imagens de radiografia periapical. Certo? E aí a gente fez os contatos com os professores que atuam nessa área, aqui do nosso campus, que foram os professores Marcelo Sampierre e o Felipe, tá vendo? Então, eles começaram a trazer as imagens, eles se interessaram e começaram a pegar as imagens de toda forma que eles conseguiam. Eles foram super mobilizadores em rastrear essas imagens de fontes diferentes, né? E aí a gente teve que adequar alguns processos para que eles conseguissem interagir melhor no projeto, certo? Então, o Danilo trabalhou com segmentação de lesões periapicais, então a gente recebia imagens de todo jeito, em todas as orientações possíveis, vocês olharem aí, né, como essas imagens podem aparecer. Então, como é uma chapa de uma região específica da boca, ele vai trazer todo tipo de apresentação de dente e gengiva ali, tá? Então, o cara tirou da região superior, o cara tirou da região inferior, foi mais aqui anterior, foi mais posterior, tá? Então por aí vai. Você vai tendo essas variações e o algoritmo tinha que se adaptar a essas variações aqui. Então, eu não podia dizer para o especialista, não, traz a imagem rotacionada, já organizada dessa forma. Não, ele trazia a imagem que ele conseguia já com muito esforço e a gente ia adaptando para o processamento dessa imagem, tá certo? Aí a gente começou a fazer o reconhecimento dessas lesões, tá? Então, pegando algumas informações específicas dela, a gente começou a notar alguns padrões que identificavam algumas lesões. Só que, às vezes, o que era para ser uma lesão era só uma mancha captada pela radiografia, mas que não influenciava em nada, né? Então, além de localizar a região da lesão, a gente tinha que conferir com o especialista se batia. É aquilo mesmo que eu achei? É aquela dimensão da região que eu achei? Tá? E aí a gente tinha que entender, né, o que é que compõe essa imagem, como eu identifico o dente, tá? Então, trabalhar com a imagem, se a imagem estivesse posicionada nessa orientação, era assim que eu ia entender ela, certo? Então, eu teria os ápices aqui do dente, o espaço de afastamento oclusal,
os pontos interdentais. Então, são conhecimentos novos que a gente teve que agregar, pelo menos pela nossa parte, e que a gente traduziu de uma forma diferente também do que eles entendiam por parte deles, tá? E aí, a gente começou a propor a segmentação automática, tá? Então, com base nas referências que os especialistas deram, a gente começou a tentar coletar isso automaticamente. Joia? É lógico que vai encontrar alguns erros, né? O computador, ele vai atuar com o que ele vai aprendendo naquela quantidade de imagens que ele tem. E era um pouco desgastante para o especialista fazer essa marcação aqui, então ele tinha que pegar o mouse aqui e ir desenhando, porque quando ele via a imagem, ele primeiro pegava e fazia um círculo assim, aí, pronto, tá aqui, a lesão tá aí dentro, mas onde, né? Aí, não, cara, vai desenhando aqui, a gente montou um sisteminha para ele desenhar, tipo um pente, ele foi desenhando aqui, tal, 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 tal. Aí, opa, é aqui a região que a gente tem que trabalhar. Aí a gente detecta um processo aqui para indicar aonde que está a lesão, e a gente começa a segmentar automaticamente para ver se bate com o que o especialista disse, né? Certo? E aí, logicamente, a gente vai ter diferença. Mas quanto menor essa diferença, melhor. Às vezes não é tão interessante achar toda a região igualzinha que o especialista achou, mas que aquele ponto ali é a lesão. Essa lesão periapical aqui obriga, inclusive, em alguns pontos, a extrair o dente, né? E se não for extraído em determinado momento, vai passando o tempo, essa lesão vai se expandindo para as outras regiões vizinhas aqui, tá? E aí é pior. E, logicamente, na detecção automática vai acontecer falhas também, né? Ou ainda alguns acertos, né? Às vezes, o algoritmo achava uma região que o dentista marcou aqui, e aí, do nada, ele achou essas outras duas regiões aqui, o algoritmo sozinho. Aí o especialista olhou e, rapaz, até que tem uma lesão aqui nesse aqui. Aí, então, o algoritmo auxiliava, né, a ele entender melhor e dar um melhor diagnóstico para o paciente, certo? A próxima conexão, tá? Então, a gente continuou trabalhando nessa colaboração. Aí já foi outro Danilo, que talvez alguns colegas conheçam aí, quem está presente, que é professor substituto no curso de Engenharia da Computação. A gente também, pelo mestrado, né, a gente continuou a conexão aqui com o Sampieri e o Felipe, tá certo? E o que isso promoveu, né? Então, assim, a gente já tinha uma experiência anterior com lesão periapical. Por que a gente não expande isso para radiografias, tá? Porque tem mais lesões, mais problemas, né? Mais desafios, tá certo? Então, a gente começou a fazer isso. No primeiro momento, o Marcelo sugeriu a gente fazer um objeto de ensino-aprendizagem. Então, em alguns modos lá que eles utilizam, né, ligado à radiologia, à anatomia, né, nessa parte, eles começaram a criar uma prática que serviria para mostrar que os alunos estão aprendendo ou não o assunto, né. E aí a gente criou um software onde os alunos fazem as marcações, a gente coloca algumas marcações na imagem e o aluno vai reconhecendo o que é aquele elemento ali. Aí, será que eles conseguem reconhecer direitinho, né? Então, o software ele vai indicando quando é que ele acerta, quando é que ele erra. Inclusive, os colegas docentes estão usando o software como elemento de avaliação para a própria disciplina, certo? Então, o quanto eles acertam, o quanto eles erram, é avaliado também por esse software, beleza? Então, é uma ferramenta bem interessante. E aí, do Danilo também, a gente passou a pesquisa dele, né? Por que a gente fez aquilo ali? Porque a gente precisou desenvolver outros softwares para o pessoal interagir com a gente, né? Então, havia algumas lesões, né? Algumas dificuldades ali. A lesão não se apresentava mais só dessa forma, só na região do ápice aqui do dente, né? Como acontecia nas periapicais. A gente poderia ter lesão espalhada em toda a radiografia aqui, tá? Então, tem dente que não está presente, tem má formação de gengiva, que dificulta achar os padrões, certo? Então, a gente teve que organizar de novo a base de dados, né? Os meninos foram super disponíveis para conseguir imagem, né? Associado a projetos deles que já estão em comitê de ética, né? Então,
organizando tudo isso, né? E aí a gente fazia a identificação dos cistos pelos especialistas. Então a gente puxou professores e alunos já de final de curso, a gente colocava as imagens em um software para eles e dizia: quantas lesões tem aqui? Marca elas para mim aí e diz qual é, tá certo? Então, como eram muitas imagens, a gente teve que espalhar para eles e fazer de forma aleatória, para que pelo menos uma imagem fosse avaliada por 2 ou 3 especialistas, né? E aí depois a gente teve que cruzar essas informações para validar. E aí depois a gente mostrava para os mais experientes, né? E aí, daqueles 3 que analisaram aquela imagem, e aí, isso aqui bate mesmo? Isso aqui é realmente uma lesão que foi marcada? E essa lesão corresponde ao que foi identificado aqui, certo? E aí a gente via que essa informação do que é lesão, do que não é, tá, dependendo do nível de experiência do especialista, pode não ser tão fácil de ser reconhecida, né? Então, para isso, essa aplicação, ela também ajuda aquele cara que tem menos experiência a não deixar de lado aquela lesão que pode atrapalhar. Essa radiografia, ela é mais difícil de ser abordada do que a periapical, porque, como eu falei, a captação, você tem um sensor que roda a cabeça da pessoa toda, né? E aí vem informação que não é só da arcada dentária aqui, tá? Vem informação do pescoço, do nariz, aparece aqui também, certo? Então, isso torna mais desafiador. Joia? E aí a gente publicou um trabalho para reconhecer o que é a mandíbula naquela imagem ali, então separar melhor, daqui da mandíbula a gente separar o que é o dente, né? Daqui, além dessa lesão marcada, tem bem umas 3 a mais aí, tá? Mas aí a gente foi começando a identificar isso, tentando automatizar, certo? E aí a gente chegou na melhor metodologia usando a rede convolucional que eu tinha mencionado antes, tá? Com o Deep Learning. E aí a gente conseguiu uma boa avaliação, ela bem relevante com os especialistas também. Aí isso vai permitir agora a gente ter resultados tanto competitivos com a literatura e gerar alguns produtos, tá? Então a gente já teve a defesa do Danilo, tá? A gente teve uma publicação em evento e agora estamos tentando a produção do artigo em revista, ele está sendo escrito agora. E também a possibilidade de registro de software para esses que a gente utilizou, né? Tanto do objeto de aprendizagem, quanto para esses que a gente usou para a captura dos especialistas, certo? E aí a próxima conexão, né? Então, há alguns anos atrás, eu fui para uma banca de mestrado no PPGCC, que é da minha universidade de origem de formação, né? Eu fiz a minha graduação lá na UFP. Então, fui para a banca do professor Kels, que foi meu professor na época, né? E aí ele trouxe essa ideia aqui. Eu fui para uma banca de um aluno dele, tá? E também, ao mesmo tempo, esse mesmo aluno, ele participou desse evento aqui, esse SMAP, quando ele aconteceu em Sobral, né? É um evento que acontece cada ano em um dos estados, Ceará, Maranhão e Piauí, e ele me conhecia também, né, desde essa época, tá? E aí, esse aluno foi trabalhar com o professor Luciano na UFBA, certo? Então, aqui entre os dois há uma conexão, que é o Calife, certo? Ele foi aluno de mestrado do Kels, participei da banca dele, e ele está sendo aluno de doutorado do Luciano, lá da UFBA. E o que é que tem em comum aqui, né? Então, o Kels, eu ainda tenho contato com ele com alguns trabalhos, já organizei a SMAP, e esse ano o Luciano deu uma palestra na edição de 2020. E ao ter contato com o trabalho do Luciano, eu vi que ele pesquisa a mesma coisa que eu, certo? Então, ele também trabalha com radiografias, né? Tanto periapical quanto as panorâmicas, né? E eles estão evoluindo em outra linha de trabalho diferente da minha, mas que a gente já pode ter os dados organizados. Então, eu posso compartilhar alguns dados que eu tenho organizados com ele, e ele pode compartilhar alguns dados dele comigo, né, que a gente já está fazendo agora, para ampliar esse estudo, né, para a gente conseguir ter resultados cada vez melhores, certo? Então, essas conexões elas são muito importantes, né? E elas vão permitir que a gente tenha
um aprimoramento do nosso trabalho, a gente consiga gerar trabalhos com mais qualidade, certo? E que a gente contribui, nesse caso aqui, a gente está contribuindo não só com os nossos alunos aqui, quanto dos alunos de outros programas, de outras universidades, tá? E aprimorando o conhecimento, né? Então, fazendo com que isso alcance mais pessoas e, de certa forma, no fundo, melhore também a qualidade de vida dos futuros pacientes, né, que vão fazer uso desses tratamentos, tá certo? Então, tenho aqui algumas sugestões de leitura, o artigo que a gente publicou no SBAE relacionado à segmentação de radiografia. Aqui é o trabalho do Luciano, né, relacionado a tendências, tá, para trabalhar com imagem de raio-x. Esse aqui é do ano passado, 2018, esse nosso aqui do ano passado, e esse aqui que é desse ano, que o Marcelo já me passou, né, para dar uma olhadinha. É muito interessante também, trabalhando com lesão periapical, mas com outro formato do que a gente tinha abordado, certo? No jornal de endodontia. Então é isso, né? Eu acho que espero não ter extrapolado o tempo, tá certo? Então, fico aqui à disposição para perguntas, para esclarecimentos, tá? E qualquer outra dificuldade que vocês tenham tido também. Tá? Muito obrigado. Ok. Tá dando certo o transmite aqui. Certo. Não, por enquanto não houve nenhuma pergunta. Acho que, caso não surja também, a gente pode dar início ao encerramento. Beleza, beleza. Muito bom, professor, a palestra. Parabéns. Como não houve as perguntas, né, por enquanto. Então, é isso. Se quiser dar um recado final para a gente encerrar. Tranquilo, tranquilo. Aqui, para quem tiver interesse em explorar essas ideias, né, a gente tem algumas bases de dados públicas, mas elas não são tão acessíveis assim, tá? Para quem quiser fazer alguma exploração de dados, tá, você tem que observar como é que eles estão disponíveis, tá? Então, nem sempre eles estão bem organizados, tá? Nem sempre eles estão bem identificados. Muitas vezes você não tem uma informação de como utilizá-los também, certo? Então, já aconteceu comigo de pegar a imagem que ela estava... como é, rapaz? Ela estava... Eu não consegui abrir a imagem, né? Ela não estava no formato que dava para abrir na minha máquina, certo? Ela estava no formato bruto, captado pelo equipamento, e não tinha uma instrução de como adequar essa imagem para ser trabalhado com outros softwares, tá? Então, você tem, por exemplo, para tomografia, você tem alguns softwares que a gente chama de players, né? Que você coloca para eles rodarem lá, e aí ele consegue mexer em qualquer imagem, certo? Então, você abre a tomografia, você vê qualquer área essa imagem, você vê qualquer fatia. Deixa eu ver se eu coloquei na imagem de novo. Aqui é um exemplozinho lá. Vai demorar se eu colocar assim, peraí. Deixa aqui, eu jogo lá no slide. Tem muita imagem aqui, né? Isso bem aqui. Tá. Vou colocar aqui de novo. Essa imagem aqui, não sei se conseguem perceber aqui. Ela tem... Deixa eu ver aqui como é que ela está aparecendo, certo? Então, até um vídeo aí, né? Mas, na verdade, ela é uma sequência de imagens sobrepostas da outra, né? Como se fosse uma em cima da outra. Então, às vezes, não dá para reconhecer todas as imagens que compõem ela, né? E aí eu tenho que ir separando. Às vezes, a pessoa que disponibilizou não apresenta ela de forma completa, né? Aí você tem que pedir de novo, certo? Então, trabalhar
com pessoas de outras áreas, né, sempre vai demandar, né, que você ceda em alguns processos seus, assim como outra pessoa da outra área também vai ter que ceder nos outros processos. Então, não é uma coisa muito cômoda. Tem gente que prefere não trabalhar assim, né? Mas é como eu falei, né? O impacto aqui, ele vai ser muito maior quando você trabalha de forma multidisciplinar. Beleza? Então, é isso. Parabéns novamente, né? Muito boa palestra. Muito obrigado, professor. E a Comissão dos Diversos Saberes, né, e Saúde agradece a presença do nosso convidado, agradece pela palestra, pelo compartilhamento, né, das suas experiências aí, que possibilitaram a gente ter esse momento. Então, lembramos a todos aí, né, que todos os inscritos do evento, da existência do formulário que vocês têm que preencher para dar acesso ao certificado de vocês. Né? Avisando que no final do evento o certificado será disponibilizado a todos, certo? Os palestrantes e também para os inscritos. E finalizamos por aqui a nossa palestra de análise computacional, de radiografias odontológicas e conexões. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.